Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? O recadinho caiu aqui, vou aproveitar e já vou passar o recado, que não faz diferença. Lembrando os irmãos que sábado agora nós temos o culto dos homens às 7:30 da noite. Tem sido uma bênção e você está convidado. Você que é homem está convidado para estar ali, porque Deus tem se feito presente nesses cultos, tem sido uma maravilha. Queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias comigo no livro de Romanos. Romanos no capítulo 12, perdão, 11, 12 mesmo, Romanos 12. Romanos 12, nós vamos fazer uma breve leitura, vou tentar não demorar muito hoje, mas eu tenho um recado da parte do Senhor que Ele me deu. Eu estava alguns dias já buscando de Deus alguma coisa, e como já muitas pessoas já fizeram aqui, já falaram, Deus ainda não tinha falado comigo, eu não tinha ouvido nada, até que então, mais ou menos 2 dias atrás, finalmente, eu passando por essa passagem, o Espírito Santo ministrou no meu coração uma mensagem, e nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Buscar a vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus e andar na vontade de Deus. Um assunto que, apesar de ser muito falado, às vezes não é tão explicado, e Deus me mostrou que existe muitas pessoas que têm, apesar de eu usar essa frase, de ouvir isso, ainda não tem um esclarecimento profundo do que significa isso para o crente. Então eu quero fazer essa leitura. Todos encontraram? Romanos 12, e vamos ler o verso 2, e ele diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Só até aqui. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, meu Pai. Eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar cada ouvido que ouvir aquilo que vai sair da minha boca nessa noite, e que a honra e a glória seja somente para ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. E não sede conformados com este mundo, ou seja, não se conformem, não entrem em conformidade com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável, em outras traduções diz a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. As duas palavras estão certas, não tem erro ali não, de tradução não. É uma palavra grega que significa as duas coisas, tanto aceitável como agradável. Mas quando se trata de conformidade nessa passagem, Deus está dizendo, não é de você se conformar, de você aceitar, é de você entrar em conformidade, como eu já preguei aqui alguns dias atrás. É você parecer com o mundo. Não pareça com o mundo, não fique igual ao mundo. O mundo tem um padrão, e a nossa natureza, quando nós nascemos, quando nós crescemos, nós como homens da carne, como o homem ímpio, ele se conforma com o mundo, ele se veste como o mundo, ele fala como o mundo, ele come a comida do mundo, ele pensa como o mundo, ele almeja ter o que o mundo tem para oferecer. Isso é entrar em conformidade, ele está homogeneizado. Quem olha não sabe se é um crente ou se é um mundano. Isso é estar conformado com o mundo. A pessoa entrou em conformidade, você está parecendo a mesma forma do mundo. E nessa passagem Paulo nos exorta a não se conformar com o mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. Transformação aqui que ele quer dizer não é uma transformação qualquer. A palavra grega é metamorfo, que onde nós obviamente tiramos a palavra metamorfose. É uma palavra que ela vai além de uma transformação simples. Você tem que ser transformados completamente. Mas entenda que isso não é só você falar assim: a partir de hoje eu vou vestir um paletó para ir para a igreja, a partir de hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A mudança ela não começa de fora para dentro, a mudança começa de dentro para fora.
Ele não disse sejam transformados pela renovação das suas vestes, ou trocando de igreja. Ele disse seja transformados pela renovação da sua mente, uma metamorfose na sua mente, a sua maneira de pensar, na sua maneira de ver as coisas, na sua maneira de entender as coisas. E quando você conseguir passar por essa metamorfose, você vai experimentar, você vai provar qual é a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Porque você vai ter uma mentalidade diferente, você vai olhar para as coisas diferente, você vai entender as coisas diferente. Mas para começar assim nesse assunto, vamos fazer a pergunta: o que é a vontade de Deus? Simplesmente a vontade de Deus, ela é tudo aquilo que Deus sonha para o individual. Todos os planos para a vida de uma pessoa. Quando você nasce, antes do seu nascimento, Deus já sonhou um sonho para a sua vida. Deus já escreveu uma história para a sua vida, para ser vivida. Deus, ele já viu do seu nascimento até o dia da sua morte, se ela vier, ou até o dia que ele voltar, se você ainda estiver vivo. Deus já viu tudo, porque ele não existe no tempo. Ele está do lado de fora, ele olha o seu passado, ele olha o seu futuro. Mas ele sonhou uma história para você. E quando você faz a vontade de Deus, a vontade dele é que você viva essa história. Mas você tem um livre-arbítrio. Ele não vai ofender o seu livre-arbítrio. Ele não vai passar na sua frente. Você faz se você quiser. Você vive essa história se você quiser. Você anda nos caminhos de Deus se você quiser. Por isso nós temos a maneira de dizer que nós dizemos a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. Sendo a vontade soberana a vontade absoluta de Deus, essa você não pode sair fora dela. Quando Deus fala é assim que tem que ser e pronto. Mas tem a vontade permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva? É quando você está fazendo alguma coisa que essa coisa não é exatamente o que Deus tinha planejado, mas ela não atrapalha de maneira alguma o plano dele para você. Ele te permite que você faça. Isso é a vontade permissiva. Não é uma coisa que ele, para ele não faz diferença. Se você realmente quer fazer, pode fazer. Se eu estou sentado aqui, a minha filha vem e fala: pai, posso sentar na escada aqui? Eu não tinha nem pensado nisso, mas não vai me atrapalhar. Pode sentar na escada. Agora, a vontade soberana de Deus é aquela que quando você é um filho de Deus e você quer fazer alguma coisa, se você tiver a sabedoria de pedir a permissão para Ele, Ele fala sim ou não. Aí não tem mais questão de vontade permissiva. Você está buscando a vontade soberana, é a vontade de Deus para a sua vida. E quantas pessoas sofrem nesse mundo, quantos crentes sofrem por não buscar a vontade de Deus para fazer as coisas. E a vontade de Deus, ela se estende para todas as áreas da sua vida. Tudo, da comida que você come, a roupa que você veste, o carro que você dirige, a casa que você mora, a igreja que você atende, a família que você tem, a mulher que você casa, os amigos que você tem, aos lugares que você frequenta. A vontade de Deus, Ele já planejou tudo para você. Tudo. Só basta perguntar e buscar. Nós vimos na igreja, não estou falando só aqui, mas nós vimos em todas as igrejas, pessoas que sofrem tremendamente. Pessoas que não buscaram a vontade de Deus para se casar. E 1 ou 2 ou 3 anos depois, naquele sofrimento, se separam. Às vezes se casaram debaixo de rebeldia. Os pais pediram para não casar. Filho, filha, não faça isso. Não, essa pessoa não é a pessoa certa para você. Mas eu amo, eu vou casar. Nem se preocupou de buscar. Ou às vezes, se Deus falou, resolveu ignorar porque estava apaixonado. Quantas pessoas sofrem por fazer um mau negócio, nunca perguntaram a vontade de Deus? Quantas pessoas perdem tudo porque acham ou se convenceram que eles estão fazendo a coisa certa, mas em nenhum momento perguntaram a vontade de Deus, se posso ou não. E mais uma vez, muitos ou recebem um não de Deus, mas resolvem ignorar. Até do carro que você compra, se o carro te dá trabalho, você pode voltar atrás e falar: será que eu perguntei a Deus
se eu podia comprar esse carro, se era esse o carro certo para mim. Quando eu saio para viajar, eu não peço só se Deus permite a viagem. Se eu quero fazer uma viagem para algum lugar, primeiro eu e a minha esposa vamos perguntar a Deus se Ele permite que a gente vai. E depois, se Ele falar que sim, eu falo: Senhor, eu só vou se o Senhor me colocar no dia certo, no avião certo, na cadeira certa, no hotel certo, no carro de aluguel certo, porque eu não quero sair do centro da sua vontade. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu quero viver o melhor de Deus para mim. Isso não isenta nenhuma pessoa de lutas, isso não significa que você vai passar a sua vida sem lutas e problemas, porque faz parte da vida. Mas isso garante que você vai passar por um problema segurando na mão de Deus e deixando Ele resolver para você e mostrar para você o caminho certo. E você não vai estar lutando você mesmo com as suas próprias forças e sempre perdendo até a sua esperança. Na verdade, esse versículo que eu li, quando ele abre no versículo 1, diz assim: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto racional. Sabe o que é o vosso culto racional? Ele está querendo dizer sobre raciocínio. O vosso culto racional é quando você para, não só pelo emocionalismo, mas quando você para analisar a vontade de Deus na sua vida. E quando você apresenta o seu corpo, quer dizer, você morre para as suas próprias vontades. Você sacrifica o seu corpo, você sacrifica a sua vontade, o seu eu, o seu gosto. E você pergunta a Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, Pai? Posso? Amém. Não? Amém, Senhor. Por mais que eu estou com vontade, por mais que meu coração está pulsando querendo fazer aquilo, meu Deus falou que não. E se Deus falou que não, eu vou sacrificar a minha vontade. Isso é apresentar o meu corpo em sacrifício. Esse é o meu culto racional. Eu estou usando o meu raciocínio. É melhor para mim. Eu estou raciocinando, eu estou pensando, eu estou usando o meu intelecto em reconhecer que a vontade de Deus sempre vai ser melhor para mim do que a minha própria vontade. O coração do homem é enganoso, aliás, afinal de contas. Então, nós podemos experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade, é um teste de fé. É um teste de fé. Deus está testando a sua fé. Deus está querendo ver até onde você está disposto a ouvir o que Ele tem para falar e aceitar cegamente, porque Ele não vai te falar por quê. Deus é Pai, então Deus sabe o trabalho de um pai, o trabalho de uma mãe. Se um filho vem pedir uma coisa que não convém, absolutamente não, ele vai falar que não, mas geralmente o pai dá uma razão. O pai fala não por isso, isso e isso. Mas com Deus é não. Por que, Senhor? Não é da sua conta. Deus não é obrigado a dar razão para ninguém. Ele é soberano, a vontade dele é soberana. O nosso trabalho é ouvir e aceitar. Pensa no que Deus falou. Se é não, tem uma boa razão porque Ele disse que não. Afinal de contas, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, se Deus falou que não, é não. É um teste de fé. Muitas vezes a gente fica: mas por que não? Mas por que não? Mas por que não? Então, o que nós vamos falar assim? Vamos voltar ali no bom, agradável e perfeito. O que nós sabemos a respeito da vontade de Deus? Já está bem claro que ela é boa, que ela é agradável ou aceitável e ela é perfeita. O que nós podemos tirar sobre isso? Aceitável, vou de trás para frente. Perfeita. A vontade de Deus é perfeita porque tudo se encaixa. Quando você faz a vontade de Deus, tudo na sua vida vai se encaixar. Não é só de você. A sua história vai se encaixar com a história do seu irmão. A sua história vai se encaixar com a história de uma pessoa que você nunca conheceu na vida. Tudo aquilo que você faz, Deus, Ele manipula passos das pessoas de uma forma que tantas coisas se encaixam sem a gente perceber. E quando você sai da vontade de Deus, Deus tem que então
usar outros meios para alcançar os fins que Ele quer, porque os planos dele nunca serão frustrados. Mas aquele que sai do caminho, ele vai pagar a consequência, ele vai sofrer a consequência de ter saído da vontade de Deus. Quando você não participa daquele quebra-cabeça, existem consequências. Não necessariamente porque Deus vai te pegar, mas porque o mundo vai te pegar. Você vai sofrer pelo seu erro quando você sai disso. Então a vontade de Deus, ela é perfeita, porque ela é um quebra-cabeça. Tudo se encaixa, tudo dá certo no fim. Tudo. Você pode ver uma coisa, você pode olhar para trás e falar: meu Deus, tantas coisas estavam em andamento para que essa uma coisinha acontecesse na minha vida. Ou como que eu fui encontrar com a minha esposa, como que eu fui encontrar com o meu marido, como que eu fui encontrar essa igreja, como que eu vim ver receber essa oferta de trabalho. E às vezes você olha para trás e você vê tantas pecinhas, esse quebra-cabeça que Deus estava movimentando. Mas só deu certo porque você estava na vontade dEle. E só deu certo porque a vontade dEle é perfeita, ela não falha. Aceitável. Por que a vontade dEle é aceitável? Porque quando você dá o seu culto racional, quando você raciocina, você percebe que ela é melhor do que a sua. Eu disse: o coração do homem é enganoso. Tantas coisas que a gente deseja ter para nós mesmos, mas se Deus fosse para dar tudo para a gente, seria a nossa destruição. Até o dinheiro. Tantas pessoas, eu peço a Deus milhões sempre, eu sei que Ele não vai dar, mas não me impede de pedir. Quantas pessoas pedem as coisas a Deus e Deus fala: eu não posso te dar, filho, porque eu conheço a sua personalidade. Se eu te der esse dinheiro, você vai sair da minha presença. Se eu te der esse trabalho que você quer, você vai sair da minha presença. Eu estou orando, Senhor, tanto tempo por essa vitória, esse trabalho. Meu filho, se eu deixar você fazer isso, eu vou perder você. Você é o tipo de pessoa que eu preciso de manter você aqui, pertinho de mim. Você ainda não tem a estrutura para sair lá no mundo sozinho. Então por enquanto eu não posso te dar. Eu gostaria de te dar, mas eu não posso. Tantas coisas. Então a vontade de Deus, ela é aceitável, porque quando você passa a entender que ela é melhor do que a sua, você aceita ela com mais facilidade. Isso não quer dizer que você não vai ser pego de surpresa. Muitas vezes, se Deus te pede para você fazer uma coisa e você não estava esperando, você vai questionar. Ou mesmo já você sabendo, e chega ali na frente, você pode não querer fazer. Mas quando você entende que é melhor, você aceita. E não tem nada de errado com isso, sabia? Jesus Cristo, você acha que Ele queria morrer na cruz? O próprio Jesus Cristo questionou: Pai, se for possível, Pai, eu não queria fazer isso não. Mas o culto racional dele foi o quê? Contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Contudo faça comigo como o Senhor quiser e não como eu quero. Isso é um culto racional. Isso é usar a sua mente e entender que Ele é soberano, que Ele é melhor, que Ele é maior, e que no fim de tudo pode ser sofrido esse caminho, pode ser doloroso, pode ser difícil, pode ser 100% o contrário do que você tinha imaginado, mas você sabe no fundo do seu coração, da sua alma, do seu espírito, que tudo vai dar certo, porque Ele é Deus, porque Ele é melhor, e o que Ele quer para você é bom, aceitável e perfeito. E bom, por que Deus é bom? Deus é bom porque nada de mal sai das mãos de Deus para nós. Nada. Você não pode uma vez, e eu desafio algum crente virar para mim e falar assim: Deus fez mal para mim com isso. Não existe. Não existe. Não existe um testemunho da maldade de Deus. Não existe um testemunho de que seguir a Deus levou a vida de uma pessoa a ser pior, a não ser os endemoniados, que eu já ouvi pessoa falar: desde quando eu saí da igreja, minha vida está indo de bem para melhor. Eu penso: misericórdia. Um dia as pessoas vão ter que engolir essas palavras, mas por enquanto deixa na mão de Deus. Mas voltando,
A vontade de Deus é boa porque ela sempre traz o bem no fim das coisas. Porque no livro de Efésios 3, a palavra diz assim, que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos. A palavra de Deus é boa, a vontade de Deus é boa para você, porque Ele sempre dá mais do que você pede. Quando Ele quer te dar alguma coisa, quando Ele te permite, Ele não só permite te dar o básico, o mínimo, Ele sempre dá a mais, porque Ele é bom. Eu já tive momentos de levar meu filho para comprar um brinquedo, ir na loja com ele. Às vezes eu lembro da gente pegando um brinquedinho assim, e eu falava, o que você quer aqui? Na época que ele estava gostando daquelas figurinhas de ação, e ele falava, eu quero essa figurinha aqui, ó. E ele pegava aquela caixinha, olhava aquela caixinha e falava, pô, mas é tão sem graça. Não tem como você brincar com isso. Você vai ter que pegar esse figurinho, você vai ter que... Aí eu pegava uma caixona assim, você vai ter que levar essa caixona aqui, que tem todas as armas, todos os mundos que ele brinca, todas as coisas que vai junto. Os olhos dele ficavam grandes, uau! Nossa, pai, vou ter isso tudo, vamos. Aí chegava em casa, a mulher olhava, até virava os olhos, eu sabia, é o Samuel que comprou esse troço desse tamanho, não foi ele não. Que eu também gosto, né? Então, o pai é assim mais ou menos. Ele sempre dá além do que você espera. Ele sempre dá além do que você espera. Mas tem uma coisa, deixa eu te dar um segredo. Aprenda a pedir a Deus também com humildade. Sabe por quê? Teve uma vez que eu estava na loja com ele, né? E ele queria um Lego. E eu falei assim, na verdade eu não lembro se foi ele ou se foi a Jasmine, mas ele falou assim, tinha um pequenininho que ele estava querendo e tinha uma caixona. Eu falei assim, qual que você quer? A grande ou a pequena? Aí ele pensou, falou, Daddy, eu quero a pequena. Eu falei, por quê? Porque eu sei que é caro, eu não quero que o senhor gaste muito dinheiro com isso. Esperto. Ele ganhou as duas caixas, só pelo que ele falou. Ele ganhou as duas. Eu não tive coragem de não dar as duas para ele. Ele soube pedir. Aprenda a tratar com seu Pai Celestial da mesma forma. Ele é Pai, Ele ama. Ele curte quando o filho chega na presença dele e fala coisas de carinho para ele. Fica falando palavras doces no ouvido dele. Ele é pai. Qual pai que não gosta disso? Qual pai que não gosta do carinho de um filho? Aprenda a chegar perto do seu pai para você pedir as coisas. Tem que aprender. E continuando, como Deus sempre dá tudo mais do que nós esperamos. Então, a próxima pergunta seria, pastor, eu sempre ouço falar da vontade de Deus. Todo mundo sempre fala de querer fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Como saber o que é a vontade de Deus? Como então que eu posso fazer para saber a vontade de Deus? É uma pergunta justa, que eu acho que muitas pessoas podem perguntar. Pessoas talvez que não têm muito tempo ainda na fé, pode querer saber assim, é uma pergunta, é lícito perguntar. Como que eu posso saber o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela vem para a sua vida de três maneiras. Ela vem através da revelação, ela vem através da declaração e através da profecia. Na profecia, é quando você sabe que alguém vai levantar e vai falar assim, Deus manda te falar que vai fazer isso, isso, isso na sua vida. E glória a Deus por isso. Profecia é uma grande parte da vida cristã. Isso é uma maneira rápida e fácil da gente entender qual é a vontade de Deus. Eu já recebi várias profecias, tenho certeza que pessoas aqui receberam várias profecias, mas eu não estaria fazendo o meu trabalho se eu não te ensinasse os dois lados. Você tem que aprender a orar e questionar as profecias, porque é a Bíblia que fala. Porque existem profecias que vêm à sua direção, que elas não vieram de Deus, vieram de pessoas empolgadas, pessoas emocionadas. E você pode, às vezes, receber uma coisa que mexeu com o seu coração, e lá na frente você pode ficar frustrado, porque você achou que Deus prometeu uma coisa que Ele não cumpriu. Então as profecias são muito boas para a gente descobrir a vontade de Deus, mas elas não são a fonte maior, porque você depende de outra pessoa para trazer para você essa informação. E Deus, como Pai, talvez Ele prefere chegar de uma maneira mais pessoal com você. Nada de errado com as profecias, irmãos, nada de errado, mas nós temos que ter discernimento, nós temos que ter muito cuidado,
com profecias. Eu mesmo já ouvi profecias saindo de dentro da igreja, que você ouve, e na hora que está saindo da boca do pregador, ela soa bonito. Mas quando você para analisar aquilo que foi falado, você fala: não, peraí, isso não está certo. Ou você não vai falar que a pessoa está mentindo, que a pessoa não é de Deus, mas você pode ver que foi uma coisa falada do eu da pessoa, da emoção. Teve uma pessoa uma vez, por exemplo, que subiu aqui, ele não falou nada de errado, mas a profecia dele foi: Deus está mandando falar para uma pessoa aqui dentro que uma coisa vai acontecer com você amanhã, uma coisa boa. Eu falei: uau, tá vendo? É muito vago. Deus não é Deus de confusão. Ninguém sabe para quem é, ninguém sabe o que é. Isso não é profecia de Deus. Deus não age assim. Então fique esperto. A Bíblia manda você examinar as profecias, não julgar o profeta, mas examine as profecias. É o que a Bíblia ensina. Então profecia é uma maneira rápida de receber de Deus qual é a vontade dele. A segunda coisa é através da declaração. Essa talvez é da vontade soberana de Deus, quando Deus prepara tudo para se encaixar naquele dia, naquele momento. Pode ter sido um dia que você tudo dá errado no seu trabalho, tudo acontece de uma maneira que vai te frustrar, ou tudo dá certo, ou as coisas acontecem de uma maneira que você não está entendendo, mas aquelas coisas estão te dando um empurrão, estão te levando a que algo aconteça na sua vida. Pode ser algo tão simples como você talvez está ali abastecendo o tanque do seu carro, e de repente uma pessoa do seu lado chega e você começa a conversar e aparece uma oportunidade para você falar de Jesus para aquela pessoa, e logo você percebe através do Espírito Santo que aquilo ali foi declarado. Deus declarou que aquilo ali ia acontecer na sua vida, porque Deus precisava que aquela pessoa ouvisse aquilo, e Deus estava usando você. Então Deus declara certas coisas que vão acontecer querendo você ou não. Essas coisas vão acontecer. Às vezes Deus declara que coisas aconteçam para poupar a sua vida. E o importante, o lado contrário disso, da declaração, é que nós não podemos perder a nossa graça. Porque se Deus declarou que coisas boas acontecem, todo mundo vai. Mas quando tem coisas ruins acontecendo, mesmo que elas sejam por permissão de Deus, às vezes nós queremos questionar, nós queremos sair da graça, nós queremos xingar, nós queremos ficar nervoso. Eu já contei uma vez um testemunho de um pastor que foi pregar na China, que ele perdeu a graça porque desde o dia que ele chegou, e tudo deu errado. Ele era para chegar em um dia no local que ele ia chegar, nessa aldeia. Ele chegou no terceiro dia, tudo que podia quebrar na estrada quebrou. Chegou um ponto que ele confessa que ele perdeu a graça. Ele saiu da graça, ele perdeu a paciência, ele xingou o guia dele de tudo quanto é palavrão, e ele completamente saiu de si. E quando ele chegou lá na aldeia, os pessoas falaram assim: meu Deus, como que você sabia que não era para ter vindo? Ele já se assustou, falou: como assim? Ele falou: a polícia chinesa estava te esperando aqui 3 dias para te prender, porque ficaram sabendo que você ia estar aqui, porque lá cristão é proibido. Como ele chegou 3 dias atrasado, eles tinham acabado de sair embora, e ele finalmente chegou na aldeia. Deus estava poupando, Deus estava guardando a vida dele, Deus estava cumprindo o projeto com aquele povo, mas de uma maneira mais demorada. E esse homem, ele aprendeu uma lição que ele nunca mais vai esquecer na vida. Não podemos perder a nossa graça. Problemas vão vir, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Inclusive as coisas erradas que vêm na sua vida, inclusive os problemas que se levantam. Você não pode perder o seu eu, sair de si, esquecer quem você é. Você é filho de Deus, que você representa o reino. Tem que ter um entendimento, discernimento para saber: Senhor, está difícil, mas eu sei que no fim tudo vai dar certo. E não é fácil, nós somos humanos, nós somos todos seres humanos. E a revelação também é uma das maneiras que Deus fala a vontade dele para nós. A revelação, ela é um pouquinho mais complicada, por isso que eu deixei ela por último. Porque revelação, ela só funciona, ela precisa de 2 ingredientes para que seja uma revelação. A revelação,
ela precisa de sabedoria e comunhão. Deus não pode te revelar uma coisa que você não está pronto para entender. Eu digo da Bíblia, eu estou me referindo à Bíblia. Se você não lê a Bíblia todos os dias, você pode ser enganado por uma revelação errada. Você pode ouvir uma revelação e você pode entender completamente errado, porque você não tem a sabedoria para entender o que Deus está falando. O que acontece muitas vezes é que, como diz assim, as pessoas, quando começam a falar assim, Deus está falando, Deus falou comigo isso, e Deus falou comigo aquilo, e Deus falou comigo isso, e Deus falou comigo aquilo. Deixa eu te dar um exemplo. Você tem que olhar a vida dessa pessoa, porque se essa pessoa tem comunhão com Deus, mas ela não conhece a Bíblia, Deus vai poder revelar alguma coisa no coração dela, mas ela não tem entendimento para saber entender o que Deus está querendo dizer. Não conhece a Bíblia. Sabe do que sai disso? Por exemplo, um exemplo simples, talvez uma pessoa fala assim, pastor, tipo assim, eu estou morando com a minha namorada já faz uns meses, eu vim contar para o senhor, a gente está morando junto como marido e mulher, mas a gente não é casado. Mas não preocupa não, porque Deus falou que está de boa. Entendeu? Deus te falou que está de boa? Deus falou desse jeito com você? Não, Deus falou comigo, falou no meu coração que não tem problema não, porque nossa intenção é pura. Aí você tem que ter respaldo bíblico para você olhar para essa pessoa e falar, meu filho, Deus não é Deus de confusão. A Bíblia, Deus nunca vai contradizer o que está escrito na Bíblia, nunca. Se uma revelação contradiz o que está escrito aqui, ela não é uma revelação verdadeira. E na Bíblia Deus diz que para a gente abster da imoralidade. É tão simples. Uma pessoa que recebe uma coisa dessa, uma revelação dessa, um revelamento, né, não uma revelação, ela pode imediatamente saber que aquilo ali não é de Deus. Às vezes as pessoas começam a confundir a voz da sua própria alma, a voz do seu próprio espírito como a voz de Deus, e começa a falar, porque também falam palavras bonitas, e começa a achar que é Deus que está falando. Mas se você não tem sabedoria e comunhão com Deus, você não tem como ter revelação profunda com Deus. Do outro lado, se você tem sabedoria bíblica e você não tem comunhão com Deus, você vai depender de outras pessoas revelar as coisas para você, que você nunca vai receber revelação de Deus. Porque sabedoria bíblica aqui, é a palavra, você vai ter a revelação escrita do que é para você fazer na sua vida, para você se comportar, essas coisas. Mas a revelação do Espírito Santo, aquela que desce assim, quando você tem comunhão, você não tem como ter. Então você entende tudo e assim mesmo não faz nada certo. Esse que é o problema de muitos teólogos hoje em dia. Eu amo a teologia, mas tem muitos teólogos que botam vergonha na gente às vezes, porque eles têm tanta sabedoria, mas você vê que não tem unção nenhuma, não tem comunhão nenhuma com Deus. Então a revelação da vontade de Deus é a maneira mais pessoal que você pode descobrir o que Deus quer fazer pela sua vida. É pela revelação. Deus brada no seu coração. Quando você olhar e você ver que aquilo que você sentiu ali no seu coração, você vê que aquilo não contradiz nada que está na Bíblia. Você sente, você vê a diferença, porque a comunhão de Deus, se você só tem sabedoria bíblica, você não tem comunhão, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Você não vai reconhecer a voz do seu Deus quando Ele fala no seu ouvido. Aí você vai escutar qualquer voz. A voz do seu coração vai parecer a voz de Deus. A voz do seu espírito vai parecer a voz de Deus. E infelizmente a voz do inimigo soprando no seu ouvido por trás vai parecer a voz de Deus. Porque você entende da Bíblia, eles vão falar coisas lindas, mas se você não tem comunhão com Deus, você não tem como reconhecer a voz do Espírito Santo falando com você. E isso é importante para você ter revelação. E quando Deus revela no nosso coração, é a coisa mais linda. Quando Deus fala conosco, é a coisa mais gratificante, porque você sabe, meu Deus falou comigo. Meu Deus falou comigo e disse isso, isso e isso. E até quando Ele fala uma coisa que você não gostou de ouvir,
como vai morrer numa cruz, você pode falar: Senhor, eu não queria ir, mas eu sei que é o Senhor que está falando, porque eu conheço a voz do meu Deus, eu conheço a voz do meu Redentor. E para terminar, irmãos, quando para você pode perguntar assim: pastor, e a minha vontade? Onde que entra a minha vontade nessa história toda de vontade de Deus? A sua vontade é muito importante para Deus. Como o Pai, Ele quer ver a sua alegria, mas para que a sua vontade seja permitida que aconteça, que ela entre junto com a vontade dEle, para que a sua vontade seja misturada com os planos de Deus, você precisa de 3 coisas. Você precisa de ter a vontade certa sobre a coisa certa, ela precisa de ser no tempo certo, e você tem que estar preparado para receber aquilo que você deseja. Essas 3 coisas têm que estar tudo se encaixando para que você possa receber a sua vontade. E um exemplo, que quando a sua vontade é errada, se você pede uma coisa para Deus que não tem nada a ver, que Ele sabe que é pior para você, a boca de Deus diz não. Você pediu a vontade errada, ela não é absurdo o que você pediu, não, pronto, aceita e continue com a sua vida, ou desobedeça e sofra as consequências. Quando a vontade é certa, mas o tempo é errado, a resposta de Deus é: ainda não, espere um pouquinho, o tempo vai chegar e você vai ter o que você quer. Continue orando, continue pedindo. Quando a vontade é certa e você está despreparado para receber, Deus também diz: ainda não, vai crescer um pouquinho primeiro. Cresça um pouquinho como crente, cresça um pouquinho na comunhão comigo, que depois você vai poder receber. E quando a vontade é certa, o tempo é certo e você está preparado, a palavra de Deus é amém, receba aquilo que você quer. É isso assim que Deus faz com a sua vontade. Mas essas 3 coisas têm que se encaixar na sua vida, para que você possa estar recebendo as coisas de Deus. E para concluir, qual é o nosso sacrifício então? Morrer para a nossa própria vontade todos os dias e fazer o nosso culto racional, que é perceber que quando a gente está fazendo o que a Bíblia manda fazer, nós estamos fazendo a coisa que é certa. A vontade de Deus é sempre boa, sempre boa. E não é tão difícil, porque às vezes, no caso de, se eu quero viajar, eu quero pedir a Deus, se eu posso, eu tenho que buscar dele. Mas irmãos, em grande parte, eu diria talvez 70% da nossa vida, Deus já deixou uma resposta aqui. Deus já deixou algo aqui, que já te fala qual que é a vontade dele. Se você buscar a palavra vontade de Deus no Novo Testamento, você vai achar tantas e tantas passagens que falam que essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. E quando Deus fala: não peque, não roube, não cometa adultério, essa é a vontade de Deus. Ele não quer que você faça. Quando Deus fala: seja uma pessoa decente, essa é a vontade de Deus. Quando Deus fala: venha para a igreja, seja fiel, fale a verdade, abençoe aos pobres, os viúvos, os órfãos, ore uns pelos outros, ame uns aos outros, isso é a vontade dele. Então, não é tão difícil, porque você pode encontrar a vontade de Deus para quase tudo, já escrito aqui nesse livro maravilhoso. Uma das coisas que Deus falou, que eu achei muito interessante, que fica em Efésios. Deus falou assim, Efésios 5, Ele disse: portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Paulo está dizendo, colocou 2 adjetivos aqui: tolos e insensatos.
Se você não está buscando a vontade de Deus, um desses dois vai se aplicar a você. Ele está dizendo: não ande como um tolo, fazendo a sua própria vontade, porque o mundo é mau. O mundo vai se aproveitar de você, porque você vai tomar decisões erradas. Ele falou: não faça essa tolice, não ande como isso, mas busque entender qual é a vontade de Deus. Assim você vai certo na sua vida. Amém, meus irmãos? A vontade de Deus sempre é boa, sempre é aceitável, sempre é perfeita na nossa vida. E para terminar, a palavra de Deus diz assim: batei, batei, abri-se-vos-á, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Não tem nada de errado com pedir. Não tenha vergonha de pedir. E não tenha vergonha de insistir no seu pedido. Pode ser que Deus só quer esperar um pouquinho. Pode ser que Deus só precisa de um pouquinho de tempo para cumprir o seu desejo. Desde que eu era criança, eu peço a Deus para me dar o poder de jogar raio nas pessoas. Ele nunca disse não. Então eu acho que é só questão de tempo. Eu tenho vontade de jogar relâmpago. Quando eu vejo alguém falar uma coisa errada no púlpito, eu quero de lá só ver dar aquele pulo assim. Ele nunca disse não para mim. É questão de tempo, hein? Amém? Quantos foram abençoados com essa palavra? Louvado seja o nome do Senhor, pastor.